Cada etapa do preparo de um bolo é muito importante. Muitas pessoas não levam a sério o pré-aquecimento do forno e é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como pré-aquecer o forno corretamente. Aliás, essa é uma etapa fundamental para quem pretende não errar na receita do bolo. Então eu te convido a vir comigo e ficar até o final. Eu sou a Aline Araújo e esse é o canal Bolos para Vender. Primeiro, torne essa a primeira etapa. Antes mesmo de começar a reunir os ingredientes e misturar tudo, ligue o forno a 180 graus e feche a tampa e deixe aquecendo. Torne isso um hábito, pois vai facilitar muito. Aliás, será o tempo necessário até você terminar tudo. O forno estará prontinho para receber a massa do bolo. Quanto tempo é necessário para pré-aquecer? Isso vai variar um pouco de acordo com a potência do seu forno, mas em geral pede-se no mínimo de 20 minutos. Em 10 minutos, o forno começará a aquecer por completo. Então, evite colocar o bolo antes dos 20 minutos para não correr o risco de dar algo errado com o seu bolo. Como eu disse anteriormente, é mais ou menos o tempo que você leva para reunir os ingredientes, utensílios e misturar a massa. Quanto tempo leva para pré-aquecer o forno elétrico? No caso dos forninhos elétricos, o tempo é um pouco menor. Contudo, o que a potência da eletricidade trabalha mais rápido. Esse eletrodoméstico não é diferente. Você vai precisar de no mínimo 15 minutos de pré-aquecimento. Meu forno não tem 180 graus. E agora? Ainda existem fornos que não têm 180 graus como marcação. Isso geralmente acontece em forno muito potente ou até mesmo industrial. Nesse caso, já inicia em 200 graus, então pode se tornar um problema na hora de fazer o bolo. Para pré-aquecer o forno que não apresenta 180 graus, deixe aquecendo por 10 minutos. Se deixar o tempo total de 20 a 25 minutos, o forno estará muito quente, o que influenciará no resultado do bolo. Além disso, em 10 minutos estará aquecido como se fosse 20 minutos da temperatura de 180 graus. Outro cuidado é deixar assando por no máximo 30 minutos, senão vai queimar o fundo do bolo. Posso fazer o pré-aquecimento a 200 graus? Pode sim. Isso vai ajudar a agilizar o processo. Nesse caso, será preciso deixar o forno pré-aquecido por no máximo 15 minutos. Mas lembre-se de reduzir a temperatura para 180 graus, pois é a temperatura ideal para assar bolos. A temperatura muito alta para assar bolos pode prejudicar o desenvolvimento da massa. Isso significa que poderá não crescer como você espera. Então volte para a temperatura ideal antes de colocar a sua massa para assar. Cuidado com a altura da grelha. Geralmente o forno possui duas grelhas, uma mais próxima do aquecimento e outra na parte de cima. Se o seu forno tiver 3 grelhas, utilize a do meio para assar bolos. Caso seu forno não apresente 3 regulagens, prefira sempre a grelha de cima, isso irá evitar que seu bolo queime no fundo. A grelha de baixo não é muito indicada, justamente por estar próxima demais do aquecimento do forno. Além disso, a grelha de cima auxilia no cozimento mais uniforme da massa. Então, como resultado, você terá um bolo bem desenvolvido, macio e dourado na medida. Nunca abra a tampa do forno. Essa é uma dica muito importante. Depois que você colocar o bolo no forno, não abra a tampa até atingir o tempo mínimo de 30 minutos. Eu sei que a curiosidade é maior em saber se está correndo tudo bem, mas se você abrir antes, irá interromper o processo de crescimento da massa. Como resultado, você terá um bolo murcho no centro, solado e com a massa extremamente pesada. Aí não terá adiantado nada fazer todo o processo cuidadoso de pré-aquecer o forno. Finalizando a receita, desligue o forno. O tempo ideal para assar uma massa de bolo é de 35 minutos, exceto algumas receitas mais líquidas, como a do bolo de cenoura. Essa pede aproximadamente 40 a 45 minutos de forno a 180 graus. Assim que atingir o tempo exigido na receita, desligue o forno e retire o bolo do forno. Se você deixar o bolo lá dentro, poderá influenciar negativamente na massa. Eu já vi casos em que o bolo murcha dentro do forno por conta disso. Então certifique-se de que desligou certinho o forno para que não fique eliminando gás na sua cozinha. Isso é muito perigoso.
E para finalizar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para outro vídeo onde eu mostro 5 dicas para fazer bolos perfeitos. Assim, você já terá mais um passo a passo para não errar nas suas receitas de bolo. Não deixe de conferir e compartilhe as dicas em suas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.